Olá a todos. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso, a aula de hoje é sobre justamente a interpretação da função de onda. Por quê? Porque na aula passada nós fizemos aqui uma demonstração, uma construção, melhor dizendo, do que a gente conhece, do que a gente está chamando agora de equação de Schrödinger, onde IH cortado ddt psi menos H cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 mais v psi. Então, essa equação aqui que a gente encontrou na aula passada é a chamada equação de Schrödinger. Então, a pergunta que a gente vai fazer agora é o que significa psi. Para entender o que significa psi, a gente precisa fazer uma discussão aqui um pouco mais filosófica. Essa aula aqui hoje vai ser uma discussão bem um pouco abstrata, tem pouquíssima conta, basicamente uma discussão de qual o significado dessa função de onda. Bom, pelo que a gente construiu, psi deve ter todas as características da partícula em questão. Então, a função de onda deve carregar características da partícula. E essas características da partícula, elas vão estar submetidas, elas vão estar sujeitas justamente ao potencial na qual a partícula está submetida e a própria evolução dinâmica aqui dada pelos operadores diferenciados. Tá bom? A interpretação mais conhecida da função de onda é o que a gente conhece como uma interpretação de Copenhague. E ela vai precisar que a gente analise não a função de onda propriamente dita, porque perceba que o psi, ao sair dessa equação aqui, ele pode ser o quê? Complexo. Então, como que uma função representa a partícula e ela é complexa? Observe que pelo fato dela ser complexa, ela jamais vai poder ser medida. Você sabe que uma função complexa, a função de x de t, ela deve ter a sua parte real, mas ela tem possivelmente uma parte imaginária. Tá certo? E é justamente o fato dela ser complexa que inviabiliza a possibilidade de medida. Por quê? Porque você não sabe o que você vai medir. Você vai medir a parte real? Você vai medir a parte imaginária? Se você medir simplesmente a parte real, você está medindo todas as características da função de onda propriamente dita? Óbvio que não, porque a parte imaginária, ela frequentemente vai aparecer em alguns fenômenos físicos. Você sabe que por mais que os números complexos tenham a sua parte real e a sua parte imaginária, eventualmente, dada as operações matemáticas que você venha a fazer, a parte imaginária ela pode ser determinante. Então, como que eu posso explorar essa função de onda aqui e para que ela possa me dizer alguma coisa sobre o sistema real, propriamente dito? Então, a primeira interpretação mais difundida da mecânica quântica é a chamada interpretação de Max Born. A interpretação de Max Born, não é o Bohr, é o Max Born, ela diz que você não vai necessariamente utilizar a função de onda, e sim o quadrado da função de onda, ou seja, o produto dela vezes o complexo conjugado dela, que é equivalente ao módulo quadrado. Tá bom? Nessa situação aqui seria, obviamente, o quadrado da parte real mais quadrado da parte imaginária. E o que significaria isso daqui na visão, na interpretação de Max Born?
Isso aqui significa a densidade de probabilidade de se encontrar a partícula no instante t na posição x. Então, na verdade, o que Max Born quer que a gente entenda aqui é que, na visão dele, o produto de ψ de x de t com ψ estrela de ψ de x de t, né? Ao você resolver a equação de Schroeder aqui, o produto dessa brincadeira aqui nos daria uma densidade que depende tanto do x como do t. Né? Então, o que é a densidade? Isso significa que num determinado instante de tempo, né? Tá aqui um exemplo, isso aqui sendo a densidade, o nosso ψ de x de t, né? Você tem uma probabilidade de encontrar a partícula em alguns lugares, né? Maior, como esse daqui, por exemplo, em outros lugares menor. E em outros lugares, até como ponto B, né? A probabilidade seria zero. Então, aqui nesse caso, ó, segundo a visão de Max Born da mecânica quântica, a probabilidade de encontrar a partícula em A, por exemplo, que é esse ponto aqui, seria a máxima, né? A probabilidade de encontrar a partícula em B seria zero. E a probabilidade de encontrar a partícula em C seria relativamente, né, considerável, né? Ou seja, seria uma probabilidade finita. E perceba que quando a gente fala agora de probabilidade, a gente está falando de um evento que pode ocorrer ou que não pode ocorrer. E aí é onde está o problema da mecânica quântica, né? Porque, segundo essa visão de Born da mecânica quântica, a equação de Schroeder ela determina univocamente a função de onda, ou seja, a solução ela é exata da função de onda. A solução de equação diferencial aqui de segunda ordem na posição e no tempo, dado, obviamente, condições de contorno e condições iniciais, te permite encontrar uma função de onda exata. A solução é determinística, né? Só que a interpretação, no caso aqui de Born, né, da função de onda, quando ele fala que o quadrado da função de onda vai significar uma densidade de probabilidade, você joga todo um efeito probabilístico aí sobre as possíveis medidas que você vai ter, né? Então, quando você vai fazer uma medida da posição da partícula, você não tem a certeza exata de onde que ela vai ser encontrada. O fato de em A ter uma probabilidade máxima, em B ter uma probabilidade zero e em C ter uma probabilidade finita, significa que você pode encontrar de fato a partícula em A ou em C. Tá bom? E esse é um dos problemas da mecânica quântica, que apesar de a solução, né, da equação de Schroeder ser exata, você não sabe exatamente onde você vai encontrar a partícula, né? Isso é interessante porque existem experimentos que mostram essa dificuldade de encontrar a partícula num determinado ponto do espaço, né? Por exemplo, quando você joga um feixe de elétrons, né, lá da ótica, né? Quando você já viu, né, inclusive em experimentos aí, em laboratórios, fenômenos de difração, né? Quando você passa a luz através de uma pequena fenda, essa luz espalha, né? E se essa luz for monocromática, você pode até fazer essa experiência com um laser mesmo, monocromático, desses de mão mesmo, né? Você faz esse laser passar por uma pequena abertura e no anteparo você vai ver um padrão de interferência,
Esse é o fenômeno de difração que você aprende na ótica. Né? Quando você joga um feixe de elétrons por uma fenda do tamanho do comprimento de onda de de Broglie do elétron, né, o elétron também vai difratar, o feixe de elétron vai difratar. Isso significa que você vai encontrar posições lá no anteparo onde tem uma maior quantidade de elétrons e posições no anteparo onde você não tem nenhuma quantidade de elétrons, ou seja, o elétron ali não existe, né? Ou seja, não teve elétron naquele ponto. Né? Do ponto de vista de feixe, naquela região ali, a interferência produziu uma interferência destrutiva e não aparece elétron naquele ponto do espaço. Enfim, você vai ter um fenômeno aí de interferência que vem, né, do fenômeno de difração. Tá bom? Então, só que quando você joga um único elétron por vez, né, e experimentalmente isso já foi realizado, esse tipo de experimento, né, onde você joga partícula a partícula através dessa fenda, o lugar onde o elétron vai cair, ele é completamente indeterminado. Né? Se você joga um único elétron, ele vai seguir um caminho depois que passa da fenda, onde ele pode cair nos máximos, digamos, central, mas ele pode cair também nos outros máximos que são afastados do centro. Né? É lógico que, como ele vai ter que obedecer um padrão de interferência, vai existir locais onde ele não vai cair no anteparo, o elétron. Né? Só que, à medida que você joga cada elétron de forma individual, cada elétron ele vai, né, interferir com ele mesmo, como a gente costuma dizer. Né? O fenômeno quântico ele é intrínseco da própria partícula, então a difração, no caso, aí vai acontecer com a própria partícula, ela não precisa ter outras partículas para interferir. Né? Cada elétron, um de cada vez, vai interferir, né, com ele mesmo e vai possuir aí padrão de interferência. Tá bom? E o que é interessante observar é o seguinte, é que você não vai saber onde é que o elétron vai cair. Você vai ter uma gama de possibilidades onde o elétron pode cair, porque ele pode cair em cada um dos máximos que tem na figura de difração. Tá certo? Então aqui gera um problema, porque já te diz que nessa visão aqui, em que você não sabe exatamente onde o elétron vai cair, é uma visão probabilística, ela é uma visão não determinística. Né? É totalmente diferente da mecânica clássica. Por quê? Porque aqui você está colocando conceitos de probabilidade. Tá bom? Você está dando um ar, né, não determinístico. Né? Então, por mais que a equação de Schrödinger te dê uma solução bem determinada, a sua interpretação aqui, com base na interpretação de Max Born, né, ela não é determinística. Né? Você vai encontrar aí uma densidade de probabilidade para encontrar o elétron. Né? Essa densidade de probabilidade aí, ela tem que ser entendida da seguinte maneira. Se isso aqui é uma densidade de probabilidade, quando eu pego aqui uma pequena região do espaço, né, porque você sabe que todo equipamento de medida ele tem uma limitação com relação à posição. Né? É só você... Qual é o equipamento de medir posição que você tem até em mãos? Uma régua. Né? Uma régua simples, você sabe lá medir onde está determinados objetos aí em cima da sua mesa, uma trena, né? Enfim. Só que cada instrumento de medida ele tem um limite de precisão, né? Onde você tem certeza que determinado objeto tem tantos milímetros, tantos centímetros. Né? Então, quando você vai isso para o mundo atômico, você sempre vai ter um erro na posição da medida. Então, o ideal aqui não é falar em posição específica, né? Porque você não tem esse controle total da posição exata de um elétron no nível atômico. Né? O que você vai ter, na verdade, é um intervalo, tá certo? Um intervalo na posição, que a gente chama aqui de dx, tá bom? Nessa situação aqui, onde você pode encontrar o elétron nessa região. Então, a partir dessa visão aqui de Max Born, você tem a função de onda, psi de x de t, psi de x' de t, ao ser multiplicado aqui por um elemento diferencial dx, isso aqui, né, é a probabilidade
de encontrar a partícula entre esse intervalo, né? Entre x e x mais dx, no instante t. Né? Então, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um gráfico de densidade de probabilidade que é para um tempo específico. Pode ser t igual a t0. Pode ser que em tempos posteriores, né, esse gráfico aí ele venha a ser modificado. Então você tem uma densidade de probabilidade que muda com o tempo. A gente vai ver quais são as condições para que essa densidade de probabilidade mude com o tempo depois. Né? Mas esse gráfico aí ele é um gráfico estático. Então naquele instante de tempo, a densidade de probabilidade de encontrar a partícula é dada por essa distribuição aí. Tá bom? E a probabilidade vai ser dada ao você multiplicar aqui por um intervalo. Então, de fato, ρ de x de t vezes o dx é que é realmente a probabilidade. Tá bom? Então, essa é uma interpretação que a gente conhece como a interpretação de Max Born aí, da mecânica quântica, é uma interpretação de Copenhague, né? Conhecido como a interpretação de Copenhague. Assim se escreve, Copenhague, da mecânica quântica. Bom, que é a interpretação, digamos, mais tradicional da mecânica quântica, é a interpretação mais difundida da mecânica quântica. Né? Ela é a que os físicos, a maior parte deles, né, defendem, né, e usam no dia a dia dos laboratórios. Né? Acontece que essa interpretação aí, ela sempre foi posta aí também em dúvidas, né? Porque muitos outros cientistas, inclusive Einstein, né, foi um dos principais, digamos, pessoas que criticavam, né, a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Né? As críticas a esse tipo de interpretação de que você não sabia exatamente onde é que a partícula está, ela vinha aos montes. Né? Então, como que você pode dizer que existe uma possibilidade da partícula estar nesse ponto aqui e existe uma possibilidade não nula da partícula estar nesse outro ponto aqui, nesse ponto C? E existe ainda uma possibilidade da partícula não estar aqui. Né? E posteriormente existe uma possibilidade dela estar aqui. Ou seja, na verdade, quando você propõe esse tipo de distribuição, a partícula, né, no caso o elétron ou qualquer outra partícula quântica que você esteja estudando, ela pode estar num ponto, mas ela pode estar também no infinito. Tá certo? Então, isso é totalmente verdade. Né? Isso deveria ser assim. É assim que a natureza funciona. Né? Esse é um dos questionamentos aí de muitos pesquisadores até hoje, né, para aceitar a interpretação de Copenhague, por mais que ela seja mais difundida, por mais que ela seja mais estudada e utilizada. Né? Einstein, inclusive, propôs aí, só para ter um pouco de uma ideia do que a gente pode entender para entender essa função de onda, né? Einstein, ele propôs logo no começo, né, do desenvolvimento da mecânica quântica uma interpretação realista, né, da mecânica quântica, que de fato justamente o interesse dele, né, não entrava muito bem, né, não gostava muito dessa interpretação de que o elétron poderia estar numa posição ou na outra com outra probabilidade também. Então essa interpretação um pouco realista, né, fazia com que, de alguma forma, existem ainda outras variáveis, né, são chamadas variáveis ocultas, né? A gente ainda não conhece as outras variáveis que existem aí na mecânica quântica e no sistema físico em questão, mas que, de fato, te dão posição correta da partícula. Quando você faz a medida da posição da partícula, né, em laboratório, você sabe
mais ou menos onde é que está a partícula com uma determinada posição do seu instrumento, com precisão do seu instrumento de medida. Então, Einstein não gostava dessa ideia de que, ao fazer uma medida, você teria diversas possibilidades de encontrar a partícula em diversos lugares do mundo, digamos assim. Então, Einstein propôs uma versão um pouco mais realista, né, da mecânica quântica, nunca concordou muito bem com a interpretação de Copenhague. Inclusive, a gente não vai entrar em detalhes aí na discussão das outras interpretações da função de onda, né, mas você precisa saber que existe ainda até hoje um debate muito grande sobre a interpretação da função de onda, né? Como que você pode entender essa ideia de que existe uma probabilidade, né? Existe ou não existe? Quando você faz uma medida, você tem de fato a certeza de onde está a partícula, né? Então, quando você faz a medida da posição, você obtém o valor da medida da partícula, né? Por que antes de medir a posição da partícula, você não sabia exatamente onde estava a partícula, né? Então, essa é uma das perguntas que ficam sem resposta dentro, inclusive, da interpretação de Copenhague, né? Se antes de fazer a medida existe uma possibilidade dela estar aqui, ou ela está aqui, ou ela está aqui, né? Em que posição ela estava antes de você fazer a medida, né? Porque Max Born e toda a escola de Copenhague vai te dizer que a partícula estava numa combinação, né, de autoestados do operador posição, e a gente vai usar isso aí sim, né? O nosso estudo daqui para frente é todo baseado na interpretação de Copenhague, né? Então a gente vai dizer que antes de fazer a medida, a partícula se encontrava aí numa combinação de estados aí, do operador posição. Então ela poderia estar aqui no ponto A, ela poderia estar no ponto B, ela poderia estar no ponto C, ela poderia estar aqui, né, na origem, cada um com a sua probabilidade. E no momento que você faz a medida, né, ela se encontra numa posição, você tem o valor de uma posição. Então, é semelhante à ideia do experimento de difração de elétrons que eu mencionei para vocês agora há pouco. Quando você joga um feixe de elétrons, você vai obter um padrão de interferência no anteparo. Mas se você jogar só um elétron, você não é capaz de saber onde é que ele vai cair. Apesar de que você vai ter ele caindo em um lugar, né? Ou seja, antes de você lançar esse elétron, você não sabe onde que ele vai cair. Você vai ter diversas possibilidades segundo o padrão de interferência. Só que no momento que você lança o elétron por aquela pequena fenda, né, a fenda do tamanho do comprimento de onda de de Broglie dele, né, ele de certa forma toma uma decisão e ir para uma determinada posição, né? Então esse experimento de medir a posição do elétron, ele vai te dizer onde é que está o elétron, porque o anteparo vai ter a marca de onde o elétron, digamos, caiu, né? Mas nessa visão de que existe um padrão de probabilidade, você não sabe dizer onde é que ele vai cair. Você não consegue prever onde é que ele vai cair, mas você consegue medir lá que ele caiu num determinado ponto. Essa é a ideia. Você não consegue prever. E isso não tem nada a ver com a mecânica clássica, porque na mecânica clássica você prevê onde as partículas vão estar em tempos posteriores. E nessa interpretação de Copenhague, que a gente vai adotar daqui para frente, antes de você fazer a medida, existem diversas combinações de estados possíveis, né? E no momento que você faz a medida, não, aí você obtém o valor da posição da partícula. Então, existem algumas interpretações alternativas, né, que um dos precursores das interpretações alternativas foi Einstein, tá certo? Hoje em dia, né, não hoje em dia, mas durante muito tempo, né, nos últimos, digamos, na pesquisa recente da mecânica quântica, um dos pesquisadores que sempre levou adiante a ideia de variáveis ocultas, né, para te dar uma interpretação um pouco mais determinista para a mecânica quântica, foi o David Bohm, né? Hoje em dia, né, as ideias de David Bohm ideias sobre variáveis ocultas, ou seja, existe alguma coisa aí no sistema físico, existe alguma digamos, variável que a gente não conhece, tá certo?
mas que ela é capaz de te dizer onde exatamente a partícula vai estar em tempos posteriores. Seria mais ou menos essa a ideia, né? Para ilustrar essa, digamos, dificuldade do Einstein aceitar a interpretação de Copenhague, né? Existem os famosos experimentos de Einstein, né? O experimento mental de Einstein. Um deles, o mais famoso, é o gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger, inclusive, ele foi proposto justamente para criticar a interpretação de Copenhague, né? Se você já leu um pouquinho sobre a ideia do experimento do gato de Schrödinger, né? É aquela ideia de que tem um gato preso dentro de uma caixa e que ele está sujeito aí a uma perturbação que você vai proporcionar no momento que você vai abrir a caixa. No momento que você abre a caixa, você ativa aí um equipamento que faz com que tenha um decaimento radiativo e o decaimento radiativo mata o gato, né? Então, basicamente, esse gato, antes de você abrir a caixa, a pergunta é, ele está vivo ou está morto, né? Então, só no momento que você abre a caixa é que possivelmente o átomo vai cair, o átomo vai decair e matar o gato, porque o átomo pode não decair, tá certo? E não matar o gato. Então, antes de você fazer a medida, a interpretação de Copenhague, né, ela defende, de certa forma, de que, ilustrativamente, né, o gato estaria em um estado aí vivo e um estado morto, tá bom? E é justamente essa combinação de dois estados, vivo ou morto, né, em que o Einstein critica, né, porque não é possível que existam aí essas duas possibilidades para o gato estar antes de você abrir a caixa, tá certo? Então, antes de você abrir a caixa e perturbar o sistema, em princípio, segundo a interpretação de Copenhague, só para ilustrar, o gato estaria aí vivo e morto ao mesmo tempo. Quando você abre a caixa, ele morreu, porque você perturbou o sistema e talvez o átomo tenha decaído e matado o gato, né? Mas pode ser que ele não tenha decaído também e não matou o gato. Então, as duas possibilidades podem acontecer, né? E Einstein ilustrou isso daí, que isso é um absurdo, né? Que não é possível que antes de você fazer a medida, que é o fato de você abrir a caixa e perturbar o sistema, não é possível que o gato esteja em dois estados, como esse vivo ou morto. Então, a ilustração do gato de Schrödinger é justamente para criticar a interpretação de Copenhague de que todos os estados são prováveis, né? Outra famosa frase, né, que critica justamente a interpretação de Copenhague, que é a interpretação probabilística, né, que diz o seguinte: não é possível que você esteja olhando para a Lua, né, e você achar que realmente a Lua não está lá, né, porque do ponto de vista de mecânica quântica, existe uma probabilidade de uma das partículas estarem em um determinado ponto do espaço, mas existe probabilidade também das partículas estarem no infinito, né? Se você fizer a análise dessa distribuição aqui, por exemplo, dessa distribuição contínua, existe uma probabilidade maior dela estar em A, mas existe uma probabilidade também de estar no menos infinito e no mais infinito, que não é nula, não é zero, tá certo? E pode ser até grande. Então, não é possível, isso é uma crítica à interpretação de Copenhague, né? Não é possível que você esteja olhando para a Lua e achar que a Lua realmente não está lá. Então, essa frase muito simbólica na mecânica quântica, ela vem para criticar, né, a interpretação de Copenhague, que te diz que todos os estados são prováveis, né? Não são necessariamente igualmente prováveis, mas são prováveis também, né? Uma outra visão da mecânica quântica, que também gera muito debate até hoje, né, é a visão de muitos mundos, né? Ou seja, de universos paralelos, né, ou multiversos, né? Então, essa interpretação de muitos mundos, hoje em dia, tem o seu expoente aí, que é o Hugo Everett, né? E que basicamente propõe que essas diversas possibilidades de você medir alguma coisa com relação à mecânica quântica vem do fato de existir mundos paralelos aí, né? Antes de você medir, o sistema físico ele estava evoluindo, né, em diversos mundos paralelos, seria mais ou menos essa ideia, né? O que é interessante a gente discutir aqui é que na mecânica quântica, né,
a pergunta, o que aconteceu antes de você fazer a medida, né, ela nem sempre tem uma resposta, né, muito interessante para quem defende, né, a interpretação de Copenhague. Apesar de ser a mais difundida, a mais aceita, né, esse tipo de interpretação sempre foi criticada, né, nessas duas ideias, né, na interpretação realista, né, e na interpretação de multiverso, né, ou de muitos mundos, tá certo? E existe todo um debate ainda filosófico, né, da mecânica quântica de como tentar responder a essa pergunta que a interpretação de Copenhague simplesmente se recusa a responder, né? Essa é uma posição, muitas vezes, de quem defende a interpretação de Copenhague. Se você perguntar, antes de fazer a medida, onde é que de fato o elétron estava, né? Essa pergunta fica sem resposta. Normalmente, quando você faz esse tipo de pergunta, o que as pessoas podem te fornecer, o máximo, é que se você medir, né, logo em seguida, novamente, onde o elétron está, ele vai continuar onde você mediu anteriormente, né? Entretanto, quando você faz a primeira medida, você não sabe onde ele está, né? Então, essa dificuldade de responder onde exatamente o elétron estava, né, no instante anterior, né, ela é inerente da mecânica quântica probabilística, né? Então, é uma coisa que a gente vai carregar aí durante todo o nosso curso, porque a gente faz o curso tradicional de mecânica quântica aqui, que se baseia, obviamente, na interpretação de Copenhague, que é a mais aceita, a mais difundida. Mas eu gostaria só de comentar aqui, assim como o próprio livro do Griffiths também comenta, né, existem outras interpretações, existem outras ideias, outros grupos de pesquisa, outros filósofos, né, digamos assim, da ciência que discutem também diversas outras conceitos, né, da mecânica quântica. É importante a gente saber disso daí, tá certo? Então, na interpretação de Copenhague, o que a gente tem no final das contas é que no momento em que você faz uma medida, né, da posição, por exemplo, da partícula, existe, né, uma descontinuidade súbita, né, da função de onda, que é conhecida como colapso da função de onda. Então, você quer chamar de colapso da função de onda, né? O que é o colapso da função de onda? O colapso da função de onda é que aquela sua distribuição de probabilidade que você tinha, né, no momento em que você fez a medida, isso aqui é da interpretação de Copenhague, no momento em que você faz a medida, né, o que você tem é uma transformação dessa distribuição numa transformação aqui do tipo delta. Então você mede a partícula, por exemplo, em A. Tá certo? Pode ser também que você faça uma medição com essa mesma distribuição aqui, e no momento em que você faz a medida, o resultado ser uma função aqui em C. Certo? Então, a mecânica quântica ela sofre, digamos assim, dessa incapacidade de prever onde que a partícula vai estar no futuro, né? Ela só é capaz de dizer qual é a maior probabilidade de acontecer, né, isso aqui ou isso aqui, né? Então é baseado na densidade de probabilidade, baseado aqui no quadrado da função de onda, que você sabe
que ao fazer uma medida da posição da partícula, pode existir, por exemplo, uma maior probabilidade, aqui, por exemplo, pode ser, digamos, só para ilustrar, 45% provável acontecer isso daqui, e aqui pode acontecer 15%, ou seja, você encontrar a partícula em A, pode ser que seja mais provável do que encontrar a partícula em C, tá certo? Entretanto, a mecânica quântica não é capaz de te responder o que acontece com um único evento, né? Ou seja, se você estiver fazendo só uma medida, você não sabe se vai cair o resultado em A ou cair o resultado em C. Entretanto, se você preparar vários sistemas idênticos, como esse daqui, se você preparar o seu sistema quântico, inicialmente todos eles idênticos, né, digamos 100 experimentos idênticos, né, ao você fazer uma medida, 45% deles, digamos assim, vão cair em A e 15% deles vão cair em C e os outros percentuais vão cair nas outras posições. Essa seria a ideia. Então, essa ideia aqui de colapso da função de onda é justamente a transformação de uma distribuição contínua em todo o espectro da função numa distribuição pontual, né? Ou seja, a função de onda ela colapsa, ela se transforma, né, numa função do tipo delta de Dirac, que isso é chamado de colapso. Tá bom? E a mecânica quântica ela só está interessada não no antes, né? Ela está interessada na medida e ela consegue te responder também, né? A ideia aqui é a evolução temporal, porque a evolução temporal agora do psi é dado pela equação de Schrödinger. Tá bom? É dado pela equação de Schrödinger. Então, as duas coisas que são importantes aqui para a gente, no nosso estudo, baseado na interpretação de Copenhague, é a medida, que uma medida é uma descontinuidade súbita da função de onda, chamada também de colapso, né? Ou seja, aquela distribuição de probabilidade se transforma numa função bem localizada, e se você fizer outra medida, pode ser que, né, nesse mesmo sistema físico, pode ser que você encontre outra posição. Né? O interessante é que no momento que você faz a medida aqui em A, você faz a medida e encontra A, posteriormente, se você fizer outra medida também da posição, você vai continuar encontrando a partícula em A. Né? Se você fizer uma medida posterior a esse momento aqui, também você vai encontrar a partícula em C. Você não tem mais a possibilidade de encontrar a partícula em A. Então, uma vez que você mediu a partícula e ela foi encontrada em C, né, as medidas sucessivas de posição que você tem sobre aquele mesmo sistema continuarão sendo as mesmas, tá bom? Então, Dirac falou o seguinte, para explicar isso daqui, essa ideia do colapso da função de onda, ele diz o seguinte, uma medida sempre faz com que a partícula salte, certo? Ela vem a saltar para um autoestado, depois a gente vai discutir o que é o autoestado aqui, do observável físico que está sendo medido. Então, nas palavras de Dirac, né, fazer uma medida da mecânica quântica é conduzir a partícula, né, o seu sistema quântico, para que ele venha saltar para um autoestado, né, que é um estado próprio do observável. No caso aqui do operador posição, é uma posição bem definida. Né? Então, a partir do momento que você faz uma medida da posição, né, medida de x, né, a gente coloca aqui o operador x, né, você está conduzindo a partícula, né, para um autoestado da posição. Mais na frente a gente vai trabalhar um pouco com a álgebra, com o formalismo da mecânica quântica, vocês vão entender
o que é bem um autoestado, né? Que a gente chama aí de estado próprio, né? É um estado quântico onde uma determinada grandeza está bem definida, tá certo? Então esse autoestado aqui é para onde a partícula salta, segundo as palavras de Dirac. Isso é o que significa medir, né, na mecânica quântica, tá certo? E aí a gente vem com a ideia de colapso da função de onda para explicar essa medida, tá bom? Então, como a gente está sempre trabalhando aqui com probabilidade, eu estou falando aqui de probabilidade, é preciso a gente entender e estudar um pouquinho sobre probabilidade, tá bom? É isso que a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Eu vou trabalhar aqui com vocês um pouco de probabilidade para que a gente possa, posteriormente, encontrar os assuntos aí de mecânica quântica e facilitar a interpretação dos resultados que a gente encontra na equação de Schrödinger, tá bom? Então, aqui, só para resumir um pouquinho, duas coisas vão ser importantes. A medida, né, que é quando a nossa densidade de probabilidade ela vai colapsar num determinado ponto do espaço, né, e a evolução temporal do seu estado quântico vai ser dado por a equação de Schrödinger. Então, resolver a equação de Schrödinger significa dizer que você está resolvendo as diversas possibilidades de encontrar a partícula num determinado ponto do espaço em função do tempo. O problema é que na interpretação de Copenhague você não sabe onde que você vai encontrar, mas você vai ter o valor de uma medida, tá certo? Por isso que em mecânica quântica em geral, quando você quer ter de fato uma noção de quais são os possíveis lugares mais favoráveis de se encontrar a partícula, você tem que realizar uma série de medidas, né, em sistemas idênticos, né, ou trabalhar com feixes ou com várias partículas. Então, quando você tem várias partículas equivalentes, idênticas, você tem aí uma análise aí estatística e você consegue tirar a informação do sistema baseado na probabilidade, tá bom? Então, a interpretação de Copenhague, só para voltar aqui, é uma interpretação, né, probabilística, tá bom? Então, ela é a mais aceita, é a mais difundida, é a que mais as pessoas, digamos, trabalham em cima disso daí, defendem essa visão, mas saiba que existem interpretações alternativas que são discutidas até hoje, apesar de ser em menor escala, mas são discutidas e defendidas até hoje por, né, os chamados realistas, né, na mecânica quântica, que tem um expoente David Bohm, a ideia de variáveis ocultas. Existe alguma coisa que determina, né, o movimento da partícula, e existe a ideia de mundos paralelos, né, que é de Hugo Everett, e que defende que existem diversas realidades aí alternativas acontecendo aí paralelamente para que você possa justificar a medida dar resultados diferentes toda vez que você fazer uma medida ter um resultado diferente. Porque existiam aí universos anteriormente paralelos, seria mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco aí de probabilidade, desde o comecinho de probabilidade, vou chegar aqui depois com a ideia de distribuição contínua de probabilidade e o que a gente pode tirar da mecânica quântica, tá bom? Então, é isso aí.